Hoje no nosso vídeo a gente vai falar sobre jejum. Quem que pode fazer o jejum? É a pergunta que eu mais recebo nas redes sociais. Doutor, meu tio pode, meu filho pode, meu papagaio pode, meu periquito pode fazer jejum? Na verdade, todo mundo pode fazer o jejum, mas eu vou dentro desse vídeo desmistificar algumas pessoas aí que talvez não deveriam, não devessem fazer tanto jejum. Antes da gente começar esse vídeo, não se esqueça de dar o like e de inscrever no canal. Muito importante para a gente que você participe, que ajude a nossa entrega e que eu possa estar cada vez mais trazendo conteúdos para você mudar a sua saúde, emagrecer com a maior facilidade do mundo. Jejum ajuda no emagrecimento. Jejum é o caminho para o seu sucesso no emagrecimento, porque o jejum nada mais é do que dividir o seu dia em dois. Um momento onde você não come e um momento onde você se alimenta sem medo de ser feliz. Jejum não é passar fome, jejum não é sofrimento, mas o jejum ele tem uma coisa que muita gente não compreende. Quando você fica períodos sem comer, você muda o seu metabolismo. Você vai para uma outra via energética. Então, todo mundo hoje aí, a maioria das pessoas, 99% das pessoas hoje estão muito refém do carboidrato. Porque o tempo todo ela come alguma coisa, ela não consegue ficar sem comer. Quando a gente faz jejum, 12, 14, 16, 18, vai progredindo esse jejum, cada vez mais você vai colocando seu corpo para funcionar numa segunda via energética, numa segunda via metabólica, que é a via da gordura. Pensa uma coisa comigo, o que é o jejum? Uma pessoa fica, o recorde do jejum são 362 dias, alguma coisa assim, 300, quase 370 dias em jejum. O que aconteceu com essa pessoa? Por que essa pessoa não morreu? Porque hidratou adequadamente, repôs os eletrólitos e a energia que ela tinha, ela acessou da gordura. Era um paciente antigo, bem obeso, que ele foi acessando, comendo a gordura. Essa é a grande via metabólica que a gente quer no jejum. Então, para que a gente faz o jejum? Para comer gordura, para ajudar no emagrecimento, mas também para ajudar na sua longevidade, na sua saúde, nos seus genes, porque aí entra vários benefícios do jejum. Por exemplo, quem faz jejum vive mais. Quem faz jejum tem menos doença autoimune. Quem faz jejum tem menos quadro de demência, Parkinson, problemas mentais. Quem faz jejum tem uma maior saúde mitocondrial, que a gente vai falar desse metabolismo. Mas quem que pode fazer o jejum? Pergunta clássica. Doutor, grávidas e lactantes podem fazer jejum? Recebo muito essa pergunta. Na teoria, todo mundo pode fazer o jejum. Grávida pode fazer o jejum? Pode. Tem várias grávidas, várias gestantes que elas jantam 6 da tarde, 7 da tarde e elas não comem, porque às vezes a barriga está crescendo, o útero está crescendo, está comprimindo o estômago, ela está tendo refluxo, ela não está conseguindo comer. Então ela faz um jejum já, normal, fisiológico, 12 a 14 horas sem problema nenhum. Mas quando a gente fala jejum, jejum, grávida, nossa, vai dar algum problema? Não vai ter problema. O seu filho, ele não vai sofrer com isso. O que a gente tem que ter cuidado é em fazer muito jejum e deixar uma janela muito pequena para alimentar. Porque todo mundo que faz jejum sabe que quanto mais jejum a gente faz, menos fome a gente tem. E aí você pensa, você está gerando uma vida, você tem uma necessidade energética aumentada e às vezes fazer jejum demais pode atrapalhar você ingerir a quantidade calórica necessária, a quantidade de nutrientes necessários. As lactantes, a mesma coisa, mesma ideia da grávida. Você vai ver muita gente falando não pode fazer o jejum. Teoricamente pode, metabolicamente pode, não tem problema nenhum. Mas qual que acontece? Às vezes ela tem dificuldade. Isso serve também para paciente pós-bariátrica, que é uma queixa muito comum. Doutor, eu já sei que bariátrica não pode fazer o jejum, porque faz hipoglicemia, porque tem problema. Teoricamente, todo paciente, toda pessoa, todo ser vivo precisa ter uma capacidade de sobreviver sem comida, senão a espécie não existiria. Não tem como uma espécie precisar comer o tempo todo para sobreviver. Se você pegar o seu cachorro, o seu gato e deixar ele 5 dias sem comer, ele morre? Ele não morre. Ele pode emagrecer, ele pode ficar desnutrido, ele pode ficar sem energia, mas se você hidratar ele adequadamente, não morre, ele vai ficar ali. Claro que depende de espécie para espécie. Espécie pequenininha vai tolerar menos jejum, espécie maior, com mais reserva, ela vai aguentar mais jejum. As bariátricas, qual que é o maior problema dela? O reservatório é pequeno. Então, a paciente bariátrica, ela já não consegue naturalmente comer grandes quantidades. Então, o jejum para o paciente bariátrico é perigoso, não pelo jejum,
mas pela janela alimentar, onde ela não consegue comer muita comida. O reservatório é pequeno, o estômago é pequenininho, o intestino tem um desvio, ela tem saciedade muito rápida, ela passa mal se ela comer muito, ela tem dumping, ela tem enjoo. Não dá. Então, pode fazer o jejum? Pode. 12, 14 horas no máximo, mas na janela alimentar ela tem que comer bem. Então tem que ser uma pessoa que consegue ingerir bastante comida, tem que ser uma pessoa que tem uma boa relação com a comida, mas não tem problema nenhum metabolicamente. Pacientes diabéticos podem fazer o jejum? Devem fazer o jejum. Porque o paciente diabético ele tem um problema com a insulina, ele tem um problema com o carboidrato. Então quando você faz o jejum, você desliga o carboidrato do seu corpo. Sem carboidrato, menos insulina, e aí a gente vai tratando a resistência à insulina. Mas calma aí, muita atenção, porque não é todo paciente diabético. São os pacientes diabéticos tipo 2. Quem que são esses? São aquelas pessoas que insistiram no erro durante 5, 10 anos da vida. Excesso de carboidrato, excesso de sedentarismo, inflamação, ganho de peso. Essa pessoa ela criou uma resistência à insulina. Essa resistência à insulina ela pode ser esquecida dependendo do seu grau de diabetes e do tempo que você tem diabetes. Agora, diabético tipo 1 pode fazer? Não. Esse não. Pelo menos sozinho, não. O diabético tipo 1 até poderia estar em cetogênica, viver em cetogênica, jejum, não tem problema. Mas sozinho, se você não tem informação, não. Por quê? Porque você usa insulina. E a insulina é muito perigosa no jejum. Se você é um paciente também diabético tipo 2 que usa insulina, não. Jejum sozinho de jeito algum. Por quê? Porque se você pega a sua insulina, aplica a sua insulina em jejum, você faz uma hipoglicemia. Essa hipoglicemia forçada, medicamentosa, é extremamente perigosa à sua saúde. O que vai acontecer com você? Pode morrer. Hipoglicemia mata, desliga o seu corpo. Você chega apagado no hospital se você pegar uma insulina e injetar e não se alimentar. Inclusive, é uma complicação muito comum no hospital. Às vezes tem um senhorzinho, usa a sua insulina e ele esquece, distrai, está sem fome, vai, pum, ele desliga. Ele chega apagado. E aí você faz o teste, está lá a glicemia de 30, 35. Você pega a veia, faz glicose, ele, pum, ele levanta, ele ressuscita de uma forma muito impressionante. Então, se você usa insulina, cuidado, porque o problema não está com você, e sim com a insulina exógena que você usa. Aí você tem que ter cuidado, aí você não deveria fazer o jejum. É claro que se for acompanhado, se for uma dieta adequada, um horário adequado, um jejum tranquilo, todos poderiam fazer. Crianças e adolescentes. Como eu recebo essa pergunta. Doutor, meu filho pode fazer o jejum? Crianças e adolescentes, eu tenho um recado muito importante para vocês. Você, pai e mãe, que quer enfiar jejum no seu filho, você tem que olhar para o seu filho antes de falar em jejum. Porque como está a saúde dos nossos crianças e adolescentes hoje? Está triste. Extremamente sedentário, nada de exercício, alimentação ruim, muita tela, apartamento, preso em casa, ansioso, refrigerante, suco o tempo todo, bisnaguinha, bolachinha, não está certo. Então não queira dar jejum para o seu filho, sendo que o erro não está no jejum, está no excesso de comida. Criança e adolescente tem que fazer exercício, tem que movimentar. Você não pode deixar o seu filho, seu neto, seu sobrinho dentro de casa assistindo televisão. Você está construindo um futuro muito ruim para essa criança. Criança tem que movimentar. Volta no seu passado, há 20, 30 anos atrás, o que você fazia? Você ficava na rua o dia inteiro, você brincava o dia inteiro. Isso faz parte porque você está construindo uma saúde. Imagina você que teve uma infância onde você tinha liberdade, brincava e hoje você está sedentário acima do peso. Se hoje, mesmo com uma memória metabólica, você está acima do peso, imagina o seu filho que já cresceu parado, sedentário, sem intimidade com o exercício, sem prazer com o exercício. Imagina o que você está construindo para o futuro do seu filho. Pega o seu filho que você está dando aí bisnaguinha, pãozinho, suquinho, refrigerante. Pega essa criança, olha o futuro dela. Não adianta você fazer jejum com uma alimentação errada. Jejum não é o tratamento de nada. Jejum é uma organização de uma vida que já está desorganizada. O que você vai fazer com o seu filho? Você acha que pôr jejum vai resolver a falta de exercício, a alimentação toda errada, o excesso de açúcar, o excesso de caloria líquida? Não, não vai. Então você, como pai e mãe, o que você tem que fazer antes de querer pensar no jejum do seu filho? Cuidar da saúde do seu filho. Pega o seu filho e vai andar com ele, vai movimentar, deixa ele tomar sol, deixa ele cansar, deixa ele brincar, deixa ele correr, deixa ele machucar, faz parte. Todo mundo machucou, caiu, arrancou a tampa do dedão, isso aí faz parte da infância. Então leva para o parque, sai com ele
E ensina ele a comer boas comidas, mudar a relação com os alimentos, comer bastante proteína, olhar para a gordura, mudando o paladar, evitando comprar lanches, evitando comprar farinha, evitando comprar. Se não tem em casa, não tem como consumir. Então, crianças e adolescentes, no lugar do jejum, tem que comer melhor, tem que se alimentar melhor, tem que mudar a relação com a vida. E os idosos? Idosos podem fazer o jejum? Pode, claro que pode, não tem problema nenhum, visto que o jejum até ajuda na longevidade. Mas para as pessoas idosas, a gente tem que ter muito cuidado na questão da massa magra, porque o idoso ele já perde músculo com o decorrer da vida. Ele vai evoluindo para sarcopenia. E o que eu tenho hoje de velhinho que tem sarcopenia chega a ser triste. Por quê? Porque estão parados, estão se alimentando errado, não fazem exercício, não pegam peso, não se desconfortam e aí o músculo vai só murchando. Sarcopenia e jejum não combinam, porque esse idoso, se ele quer fazer o jejum, ele tem que ir para onde? Musculação, academia, tem que pegar peso. Quando ele pega peso, o corpo fala assim, peraí, eu preciso pegar um pouquinho de energia e dar para o músculo, porque o músculo é importante para ele. Ele está usando, ele carrega as coisas, ele levanta, ele pega peso, ele levanta sozinho, ele movimenta. Então, o idoso não é questão de, meu avô está ganhando peso, não é questão de tirar a comida. É de também movimentar. Assim como as crianças. Os extremos de idade merecem atenção especial. Você dos seus 30 aos 50, dos 20 aos 40, você está cheio de saúde, você está bem. Mesmo que você coma mal, mesmo que você durma pouco, mesmo que você faça tudo errado, o corpo aguenta. Criança, não. Criança está construindo um futuro. Idoso, não. Idoso tem que fortalecer porque ele já está na sua fase final de vida. Então tem que fazer musculação, tem que comer comida de verdade. E sim, pode fazer o jejum, contanto que ele faça essas escolhas muito bem feitas. O jejum é para todo mundo, mas o jejum ele precisa ser de forma inteligente. O jejum não é ficar sem comer, passar fome, sofrer, tremedeira. Não. O jejum nada mais é do que desligar o seu corpo durante um momento, seja 12, 14 horas, e nessas 10, 12 horas que faltam, você vai comer bem. Você vai dar a quantidade de caloria que o seu corpo precisa, você vai movimentar o seu corpo, você vai fazer musculação, você vai comer comida de verdade, você vai ingerir proteína e dentro dessa divisão você vai ter cada vez mais saúde. Grávidas e lactantes, de uma forma respeitosa com o corpo e com o seu filho. Diabéticos, de uma forma inteligente, tipo 2, ok? Tipo 1 usando insulina ou hipoglicemiante, não. Bariátrico tem que conseguir comer bem para fazer o jejum, se come pouco, se faz aquelas refeiçõezinhas lá de 100, 150 gramas, esquece, não vai poder fazer o jejum. Crianças e adolescentes têm que aprender a viver e não a fazer o jejum, mas se precisar fazer o jejum, sem problema nenhum. Eu pego os meus filhos de manhã, quando eles acordam, eu nem falo em comida, eu espero o corpo deles pedir comida. Deixo lá, eu acordo, eu vou fazer minhas coisas, eles acordam, fazem as coisas deles, e papai, eu tô com fome. Ok, a gente respeitou o corpo. Você que seu filho acorda e já enfia lá um copo de suco, uma bisnaguinha, você está enfiando açúcar no filho, às vezes nem isso ele queria. Idosos também pode fazer o jejum, deve fazer o jejum, ajuda muito, principalmente aqui na questão mental. Então faça, mas não se esqueça de fazer musculação, não se esqueça de comer o suficiente. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o likezinho aqui e se inscrever no canal e mandar para todo mundo que precisa escutar isso, hein? As pessoas estão morrendo, ó, pela boca, comendo demais, ficando sem comer de menos. Jejum é vida.